Boa tarde, alunos da segunda série do ensino médio. Sejam bem-vindos a esse ano letivo aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Jennifer, vocês já conhecem, e nós estaremos aqui com a queridíssima, com a maravilhosa, com a pessoa sem defeitos, a Fabi. Sem defeitos foi maravilhoso. Bem-vindos, alunos aí da segunda série do ensino médio, começando aqui com a nossa primeira aula de Sociologia do ano, apenas arrasando. Então, assim, estamos aqui em clima do carnaval cancelado. Tudo está sendo cancelado, cancelaram até o carnaval. Mas a gente não cancela, o carnaval está aqui, ó, no nosso coração. Então, hoje a gente veio aqui, ó, bem no ritmo de carnaval, para a gente começar esses nossos pensamentos sociológicos. Como diria o nome da aula, essa construção. Essa construção sobre esse processo de estranhamento e desnaturalização. E nós, aqui do Centro de Mídias, junto com as vozes de todos os professores de Sociologia da rede, nós vamos construir esse pensamento crítico, essas reflexões e vamos desenvolver esse olhar sociológico, não é, Fabi? Exatamente. A gente sabe que o tempo da aula é curto, então, lembrando, a gente vai dar aqui, né, aquela introdução, pensar junto, mas a ideia é que vocês aí do outro lado se aprofundem, né, aí no coletivo. E construam, né, e perguntem, e fiquem curiosos, e questionem, e vocês vão ter o auxílio do professor de Sociologia da sua escola. Professores de Sociologia, ó, são maravilhosos. Então, para a gente começar essa aula, a gente vai colocar para vocês aí a habilidade, né, que nós vamos trabalhar, que é desenvolver o espírito crítico e a capacidade de observação da sociedade. Importante. Importante. Veja bem, esse é um dos nossos objetivos centrais, inclusive, da vida. Exato, e é uma aula ali de retomada, a gente está retomando aí para ver, ó, se ficou claro, está aqui, ó, ficou grudado. Então, como a gente gosta ali, né, de sempre trazer um questionamento para vocês já entrarem no clima, né, não de carnaval, mas da aula, então a gente tem uma perguntinha para vocês, vai aparecer aí na tela. O que significa dizer que tudo é uma construção social? Estou ansiosa pelas respostas e vocês vão ter aí um minutinho para responder a gente. Muitíssimo obrigada, professores, colocando aqui as colaborações dos nossos alunos. Vamos lá, Fabi, que tem umas interações fantásticas aqui. O professor João disse que essa construção, né, significa dizer que somos nós que fazemos o nosso próprio mundo. Já a professora Elza, ela disse, estamos uns ligados aos outros através dos acontecimentos. Já o professor Alex falou, tudo que não é natural é cultural e construído pelo ser humano. Olha, eu vi umas boas aqui, o professor João Vicente falou que a nossa sociedade como um todo é que a gente pode comparar com a natureza, que é sempre transformada pelos seres humanos, né? E a professora Cristina falou uma coisa que eu achei maravilhoso, é a possibilidade de mudança. Olha, professores, olha, a nossa aula acabou aqui agora, porque com essas reflexões, com essas colocações, nós chegamos no cerne da questão, né? O conhecimento sobre o mundo, nós não chegamos nele naturalmente.
não é? Aquilo que nós olhamos, aquilo que a gente enxerga, não é exatamente dessa forma. A gente vê aquilo que é imediato, aquilo que é superficial, né? E precisamos olhar para a história, para compreender como nós vamos aí moldando as nossas relações. E olhando para a história, nós percebemos que o contexto social que nós vivemos hoje não é o mesmo há 10 anos atrás, não é o mesmo há 100 anos atrás. E quando nós percebemos as causas dessas transformações, é exatamente aquilo que vocês falaram, né? Nós, enquanto sociedade, nos diferentes espaços, em diferentes tempos, construímos as nossas regras, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, a nossa cultura de forma geral. Por isso, nada é natural, tudo é uma construção social. Exatamente. E é uma construção contínua, né? Ela está sempre se construindo, sempre se modificando. E é por isso, nós vivemos em constante mudança. E é por isso que a gente sempre tem que falar, as coisas são assim e vão ser sempre assim? Não, as coisas sempre mudam e sempre vão mudar. E isso é fundamental, nós precisamos construir esse questionamento, né, e essa percepção de que nós sempre estamos, né, estamos em um processo de transição entre uma realidade cultural e a que vem, né, trazendo novos comportamentos, novas tecnologias, novas formas de pensar e de agir. Só esclarecendo uma dúvida, né? Foi essa aula, conteúdo primeiro? Sim, como a gente disse no começo da aula, né? E está até no nomezinho. É uma aula de retomada nas habilidades essenciais desse bimestre. Constam aí 2 habilidades de retomada. Uma vai ser trabalhada nessa aula e a outra na próxima. E aí a gente já volta à nossa programação normal. Então, para a gente relembrar, vai aparecer aí na tela para vocês que, durante a nossa vida, a gente sempre fala sobre construir coisas, né? Sobre construir relações, sobre construir a confiança, né? Então, a gente entende que a nossa relação com as pessoas, com o mundo ao nosso redor, a gente constrói. E, justamente, se nós construímos a nossa relação com as outras pessoas, são essas relações que constroem a nossa sociedade. Né? Então, se a gente for pensar, a sociedade funciona dessa mesma maneira. A gente constrói ela ao longo da vida. Cada geração constrói e dá uma cara, né, a essa sociedade. Quando a gente vai pensar, a gente pode dizer que hoje nós estamos igualzinho aos anos 80, né, aos anos 60, aos anos 20, né, ao século 18. É justamente isso. Nós vivemos em uma constante mudança, né? E justamente a gente vai criando novas questões, criando novas soluções, muitas vezes, né? Novas indagações, e é isso que vai sempre se modificando. A maneira com que a gente se relaciona com os outros se modifica, né? Em algum momento, era impensável que a gente podia estar aqui transmitindo aula para milhares de pessoas, né, que estão longe, né, que a gente poderia transmitir algo por uma TV. TV era algo impensado. Né? Se a gente for pensar todas essas relações, o fato de que nós somos mulheres, o fato de eu estar usando uma calça aqui, né, era algo impensado há muitos anos atrás. Então, justamente, nós estamos construindo, estamos sempre nos modificando. Estamos construindo a nós mesmos, as nossas relações e o mundo ao nosso redor. Perfeito, Fabi. Isso traz, né, a dimensão de uma temática clássica, né, dentro da sociologia, que é a relação entre o indivíduo e a sociedade. Né? Então, nós tomamos atitudes, fazemos descobertas, transformamos a sociedade. E essa sociedade, através da cultura, através dos processos de socialização, através dos grupos sociais que nós fazemos parte, ela vai construindo na gente, né, um conjunto de regras, de normas que vão sendo internalizados. E aí, qual é a questão, né, da internalização, né, Fabi? Nós naturalizamos. Né? E o que é, Fabi, naturalizar algo? Chega a um ponto onde essas mudanças elas não são perceptíveis assim, né, a olho nu. A gente tem que parar e pensar. E muitas vezes a gente acha que elas nunca ocorreram, que tudo que a gente vive é natural. Sempre foi assim. Mas vocês dando aula, isso é tão natural, imagina. Estavam aqui ano passado, estão aqui nesse ano, é natural agora. Isso é super natural, imagina. Então, justamente, quando a gente está dentro de... Vamos pensar assim, se a gente está dentro de uma realidade, a gente está dentro de uma bolha, né? Para a gente, o que é realidade e o que é natural é aquilo que a gente convive e vê todos os dias. E a gente entende que é assim que tem que ser, é natural e sempre foi assim. E, às vezes, a gente esquece que, na verdade, aquilo foi uma construção e que cada pessoa, cada bolha, cada sociedade teve uma construção diferente. Uma construção histórica, uma construção social ali,
que vai fazer com que cada um de nós seja diferente. Cultural, né, Fabi? Porque assim, as diferentes influências, né, das culturas que compõem um determinado povo vai influenciar na língua que nós falamos, né? A gente fala assim, poxa, desde que eu nasci eu falo português. É natural, Fabiana? Eu não sei, para você pode ser, mas para quem fala inglês a vida inteira não é não. Não é, e para quem fala chinês e para quem fala japonês, porque a língua é uma construção histórica, assim como tudo dentro da nossa sociedade. Outro exemplo, né, desse caráter de construção social que envolve as relações dos indivíduos dentro da sociedade é o uso da máscara. Pensa aí, Fabi. O que os jovens, se nós, por exemplo, continuarmos usando máscara daqui a 10 anos, não é o que nós desejamos, é só um exemplo. Misericórdia. Né? Imagina a criança que nasceu no período da pandemia, que ela usa máscara todos os dias. Ela vai pensar o quê, Fabi? Então, mas o próprio costume também naturaliza. Exatamente, o hábito, né? a repetição. A gente nem precisa pensar muito hoje, eu vou falar assim, às vezes você vê aqueles filmes, séries, tem um monte de gente aglomerada, você fala, misericórdia, o que está acontecendo? Porque justamente tudo que a gente convive todos os dias acaba se tornando tão natural que a gente não para pensar. Mas isso tem uma coisa que é maravilhosa, é que, na verdade, como todos nós somos uma construção, e a gente vem dessa construção histórica, cultural, social, isso faz com que cada um de nós, cada sociedade seja única, uma edição limitada. E é o que vai aparecer aí na tela para vocês, né? Justamente, cada experiência que a gente tem ao longo da nossa vida vai montar quem nós somos. Né? Tanto nós, quanto uma sociedade, um grupo, a gente pode pensar que nós somos um quebra-cabeça imenso e que cada peça é única, porque as experiências são únicas. Né? A história é única. A gente não pode dizer os acontecimentos brasileiros não são os mesmos acontecimentos que nos Estados Unidos, né? Que aconteceram, sei lá, na Europa, na África. Então, cada um desses acontecimentos vai moldar aquele lugar e aquelas pessoas. E é por isso que essas interações que a gente tem ao longo do tempo, né? E a cultura também vai mudando, porque nós nos relacionamos e construímos, né, novas realidades todos os dias. Perfeito, Fabi. A professora Maria falou, né? Cada sociedade tem sua própria cultura. Temos que respeitá-las. Exatamente, professora Maria. Nós olhamos para o mundo e o que nós temos de mais comum é a diversidade. Né? E essa diversidade que existe no Brasil, que existe em outros países e que precisa ser respeitada, é produto da nossa história. Né? E então, quando nós naturalizamos os nossos hábitos, quando nós enxergamos o outro, o diferente, a tendência, porque aprendemos a rejeitar o diferente, né, é sermos preconceituosos. Por isso nós falamos, né, nada é natural, tudo é uma construção social, tudo é uma construção histórica, para não naturalizarmos o preconceito. A gente, até fazendo uma retomada, flashbacks, né? Se a gente for pensar, ano passado, a gente deu uma aula para a primeira série justamente sobre como esse processo de naturalização, o fato da gente naturalizar as coisas, faz com que muitas vezes a gente gere preconceitos, porque a gente olha para o outro e a gente coloca ele dentro da caixinha que a gente acha, né? Então, assim, olha, eu sou assim, a caixinha é essa daqui, mas você está um pouco fora, então, assim, você está excluída do grupinho. Né? Então, é justamente essa ideia, que a gente vai lá e determina o que é natural, e qualquer coisa que esteja fora disso vai gerar preconceito. Só que o problema é, nada é natural. Né? Mesmo que é natural, a sociedade faz com que ela não seja tão natural. Se a gente for pensar o nosso hábito de dormir, todo mundo dorme, mas você dorme numa cama, você dorme numa rede, você dorme num tatame, né? Você dorme numa oca. Né? Onde você dorme? Então, isso já é uma modificação social. Então, mesmo que é natural, nós, como sociedade, também modificamos e construímos em cima disso. Porque o natural, né, é a necessidade do corpo descansar. Né? É natural que os seres humanos, né, que os seres vivos precisem de alimento, mas a forma que nós dormimos e descansamos e a forma que nós nos alimentamos está permeado, está envolvido de cultura. Exato. Então, vai aparecer aí para vocês na tela que nós somos uma construção histórica e social. E a gente vive em sociedades que são socialmente e historicamente construídas. Né? E elas são historicamente porque elas vão se modificar ou se perpetuar ao longo dos anos. Então, alguns acontecimentos aí podem mudar ela de um momento para o outro, radicalizar, ou algumas coisas vão se perpetuar, como, por exemplo, estamos falando todos português aqui já faz um bom tempinho, né? Então está se perpetuando, por exemplo, mas a maneira com que a gente se veste, as nossas relações foram modificadas.
né? Socialmente, por causa que elas são fruto das nossas interações, né? E são compartilhadas por todos. E ela é cultural, porque ela está dentro ali do aspecto cultural, né? Daquela localidade. E a gente tem que pensar socialmente, né? A gente sabe historicamente, eventos, né, mudam as coisas, mas as nossas relações também mudam, né? Eu acho que um ótimo exemplo que a gente deu em aulas anteriores foi sobre a questão da escravidão. Que em algum momento você ser escravocrata era normal. Imagina, tem um escravo, você estava ali, ó, super... Legitimado juridicamente, inclusive. Exato, você estava assim, super no momento. Gente, eu tenho escravo, sou escravocrata, e todo mundo, que bonito, maravilhoso. E hoje a gente olha para trás e fala, como isso pôde acontecer? Né? Então, justamente, a gente tem que lembrar que existem eventos históricos que vão mudar isso, mas as nossas relações, como a gente enxerga o outro, tende a mudar. E continua mudando, né? Porque a gente não pode dizer que mudou assim, nossa, não existe racismo, zero coisas. Mas a gente vê que a gente também modifica. A maneira com que as pessoas viam a sociedade há anos atrás não vai ser a mesma maneira que nós vemos hoje, ainda bem. E esse ponto, né, Fabi, que você colocou, né, de sermos, enquanto sociedade, produto de uma construção histórica e social, você deu o exemplo do ponto de vista histórico, né, o aspecto da escravidão, que foi, em um determinado momento, do século XV até o século XIX, algo que foi instituído dentro da sociedade, mas hoje é impensável, né? Nós olhamos para o período da escravidão e falamos como os seres humanos conseguiram desumanizar, objetificar o outro, né? Isso é um aspecto da história. Hoje, nós estamos fazendo um processo de reparação, de inclusão, para não repetirmos os erros do passado. E o aspecto social é que nós vivemos em grupo. Isso é muito importante, né? Nós, enquanto indivíduos, estamos em sociedade, e viver em sociedade significa que nós estamos compartilhando um conjunto de ideias, de pensamentos, de costumes, de crenças, que vão variar ao decorrer do espaço geográfico que nós fazemos parte e do tempo. Ó, a gente também trouxe aí para ilustrar sobre a questão de que, justamente, né, nada é natural. Vamos pensar no hábito de comer. Né? Comer é natural, a gente precisa comer, porque senão, né, não funcionamos. Então, a gente vai colocar essa imagem aí na tela para vocês. A gente tem aí uma cerimônia, né, que é uma cerimônia do chá, mas a gente pode pensar até na alimentação, que também ocorre dessa maneira. Se a gente for pensar no Japão, esse é o natural. Né? Eles podem colocar e falar, não, o natural é você viver dessa maneira, né? A casa ser construída desse jeito, decorada dessa maneira. Claro, né? Pensando num Japão tradicional, a gente sabe aí, globalização, mudanças, enfim. Mas, em algum momento, isso foi algo natural. E, para a gente, isso nunca foi natural. Né? Cerimônia do chá, né? Esse tipo de vestimenta, esse tipo de construção. Então, muitas vezes, quando a gente quer colocar essa questão, olha, você é estranho, tá? Isso não é natural, você é esquisito, você não faz parte, você não está incluso. Mas em que momento isso não está incluso? O que é natural para você? Será que a gente está colocando a nossa visão do que a gente acredita que é natural no outro? E talvez a gente esqueça que nós podemos não ser naturais para outra pessoa. Nós sempre falamos, né, Fabi, como a cultura como lentes que nós enxergamos o mundo, né? E essas lentes, elas não são naturais, elas são construídas pelos ensinamentos na nossa família, na escola, na religião que nós fazemos parte, no ambiente de trabalho. Então, as regras que nós aprendemos, desde a língua até a forma, né, o comprimento, né, aquelas palavrinhas mágicas que aprendemos desde pequenos, nada disso é natural. E como é que nós percebemos isso, né? Por exemplo, existe uma maçã, né? Uma maçã a gente identifica, não, uma maçã é um produto da natureza. Agora, as nossas regras, elas dão no pé? Existe pé de bom comportamento? Não, não existe. Existe pé de jaca, existe pé de maçã, existe pé de laranja, mas não existe pé de regra, porque elas não são naturais, elas são construções dos indivíduos em diferentes momentos históricos. Ó, vai aparecer aí para vocês também nessas imagens de, por exemplo, as nossas construções, né? E toda a diferença cultural, ela é produzida por essas diferentes trajetórias, né? Sobre a nossa história. Essas imagens representam a história da nossa sociedade, mas isso pode ser uma realidade muito absurda para outros povos, né? Tanto a questão da escravidão, tanto a questão indígena, né? Como a questão da vinda, né, dos colonizadores para cá.
tudo isso tem uma visão diferente de cada povo e como cada um deles foi afetado por isso. Né? A gente coloca até ali um natural versus cultural. Se a gente for pensar, nada do que a gente faz é natural. Né? A maneira que a gente come, a maneira com que a gente se veste, a maneira com que a gente fala, que a gente se expressa, que a gente vai no banheiro, que a gente dorme. Né? Existe ali uma necessidade natural, mas como a gente faz isso é absolutamente cultural. Então, a gente não pode estabelecer, isso é natural, sempre foi assim. Eu gostaria até que alguém se pudesse pensar em um exemplo de algo que foi sempre assim. Sim. Né? Porque existe muita essa questão, gente, foi sempre assim, é desse jeito e tem que ser. Me dê um exemplo de Mais algo que uma sempre vez a foi síndrome assim. de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci Ai, a assim. síndrome de Gabriela é tudo na minha vida, esse povo com a síndrome. Não, gente, é assim, sempre foi assim. Eu não mudo, o mundo não muda. Tudo é assim, sempre foi desse jeito. Mas tudo bem, calma. Pensou desse jeito? Vamos fazer um questionamento, né, sobre esse pensamento. Então, Fabi, manda ver aí o que significa esse questionamento. Então, assim, a gente... Tudo bem a gente achar coisas estranhas. Todo mundo acha alguma coisa estranha nessa vida. Né? Se você olha algo que você não está acostumado a ver, você vai estranhar. E isso é tudo bem. Né? A gente vai olhar algo que a gente não está acostumado. Só que a questão é a gente olhar aquilo e falar, bom, é estranho. Né? Você tem aí algumas opções. Você pode olhar e falar, é estranho, não gosto, eu acho que tudo tem que ser da maneira com que eu penso, porque a minha verdade é absoluta, e gerar o preconceito. Isso os professores estão colocando aqui no chat, dando contribuições fundamentais. Essa postura também representa o processo de etnocentrismo. Exatamente, né? Então, assim, a gente dizer que o meu é melhor, a minha realidade é melhor. A minha cultura, a minha história. E que a gente é o detentor da verdade absoluta do universo. Você pode olhar e falar, bom, é estranho para mim. Mas, bom, todos nós somos diferentes, viemos de culturas diferentes, e está tudo bem. Né? Ou a gente pode ainda pelo terceiro caminho, que eu acho que é o ainda mais legal, que é quando a gente olha e fala, bom, é estranho, mas agora eu quero saber o que é isso. Exatamente. É diferente, e a diferença é a marca do mundo. Exato, e a gente ainda ir buscar o porquê que aquilo é diferente e entender, né? Porque conhecimento é algo maravilhoso, e é maravilhoso a gente poder olhar as coisas e compreender, e saber a história. A história é algo maravilhoso. Né? E é justamente esse processo onde a gente desnaturaliza, onde a gente começa a olhar as coisas e fala, bom, nada é natural. Né? Tudo é uma construção. Tudo vai se modificar. Né? E não é porque aquilo não se encaixa no que eu entendo como verdade que ele não é válido. Né? E que não é uma outra verdade. Exatamente, Fabi. E essa naturalização, ela é parte do senso comum. Né? E o senso comum é sempre o nosso ponto de partida. Né? O desafio da ciência, o desafio de todos os componentes, o desafio da educação é compreendermos aquilo que faz parte do senso comum, né, aquilo que foi ensinado dentro da cultura, e utilizar a história e a reflexão crítica para gerarmos empatia, alteridade, relativismo cultural, multiculturalismo e uma ação, né, não preconceituosa. Exato, e a gente tem que lembrar que, né, tudo é diferente. A gente trouxe até umas imagens para vocês, né, para poder representar, né, alguns rituais que são diferentes ao redor do mundo. Então, por exemplo, aquele barquinho ali pegando fogo, aquilo é um velório, vamos dizer assim, né? É uma cerimônia de sepultamento. Os vikings, normalmente, eles colocavam, né, aqueles guerreiros que eles conseguiam, né, colocavam ali num barco, ateavam em chamas e jogavam ao mar. Para a gente é impensável. Você conseguiria pensar em falar, não, olha, eu vou pegar, alguém faleceu, vou pegar um barco, tacar fogo e jogar no mar. Nossa cultura não é assim. Não é. Então, assim, existe o estranhamento, mas para eles, né, se a gente for pensar naquela época, o que nós fazemos hoje é impensável. Se a gente for pensar a questão do casamento, né, não tem que casar de branco, entendeu? Porque se não casar de branco, não tem nem por que casar. Bom, se você casar de branco na Índia, vai dar um negócio meio ruim ali. Porque é comum casar de vermelho, porque o significado simbólico muda em diferentes culturas. Né? Então, a gente vai ver que todas as nossas manifestações que estão presentes no nosso dia, que a gente fala, é assim, imagina, o mundo é desse jeito. Não é. Ele é apenas uma parte do mundo. E é isso que é maravilhoso, porque o que eu acho que é mais bonito em todos nós é a nossa diferença.
Se a gente olhar aqui, eu acho que o que faz com que, por exemplo, a aula de sociologia funcione é que eu e a Jennifer, nós somos completamente diferentes. E somos complementares em nossas diferenças, né, Fabi? E quando nós trazemos aqui a sociologia junto com os professores da rede, nós trabalhamos a questão de que nós somos sujeitos. E quanto sujeitos, agentes, nós transformamos e mudamos a nossa realidade. Exatamente, a gente tem segundos aí para acabar a aula. Eu quero apenas deixar uma pergunta para vocês, né? E eu gostaria que vocês parassem para pensar o que realmente é natural. Né? Será que existe realmente algo que possa ser natural? Né? Vocês podem trazer essa pergunta aí para a próxima aula, as respostas de vocês. Não esqueçam de dar o feedback e a gente se vê na próxima aula, né, Jennifer? Exatamente. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula. Avaliem a nossa aula. Obrigada. Até a próxima aula.